Então, nossa aula de hoje é sobre triângulos, parte 1. O triângulo é uma figura plana de 3 lados, 3 vértices, que são os cantos, que a gente, como são pontos, a gente atribui letra maiúscula. Os lados eu vou atribuir letra minúscula, que é o lado de medida Azinho, Bzinho e Czinho. Possui 3 ângulos internos. Possui 3 ângulos internos e possui 3 ângulos externos. Vamos só relembrar onde que fica o ângulo externo, né? Você prolonga um lado, deixa eu só descer aqui esse C. Você prolonga um lado. Esse seria um ângulo externo. Prolongo o lado, aqui tem outro ângulo externo, prolongo o lado, aqui tem outro ângulo externo. Ok? Relembrando também que a gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Quando a gente falou de polígonos, a gente falou, né, e demonstrou que a soma dos ângulos internos é 180 e a soma dos ângulos externos é 360 graus. O triângulo não possui diagonal e não é com qualquer medida que a gente consegue determinar, representar um triângulo. Olha só, existe a condição de existência. Né? Se eu pegar 3 medidas quaisquer, nem sempre essas 3 medidas representam um triângulo, ok? Para representar, cada lado tem que cumprir uma desigualdade. O lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois lados e maior que a diferença. Aqui a gente costuma colocar módulo, porque caso a pessoa sem querer pegue a medida menor menos a maior, ou se seja um valor, uma incógnita que ela tem que descobrir, né? Não fica negativo. E a gente tá falando de medida, não pode ser negativa. O lado B tem que ser menor que a soma dos outros dois lados e maior que a diferença. E o lado C também tem que ser menor que a soma dos outros dois lados e maior que a diferença. Certo? Então, um triângulo só existe se a cada uma das medidas cumprir essas desigualdades. Vamos ver um exemplo, então. Será que existe um triângulo com as medidas 5, 7 e 10? Como que a gente confere se existe ou não triângulo? Cada uma das medidas, o 5, o 7 e o 10, que seria o ABC, tem que ser menor que a soma das outras duas e maior que a diferença. Então, vamos lá. 5, se eu somar 7 mais 10, 17, é menor que a soma. Se eu fizer a diferença 10 menos 7, é 3. Olha que eu não vou colocar módulo, porque aqui eu tô pegando a maior medida menos a menor. Então, o 5 ele é maior que 3 e menor que 17, cumpriu. Agora, o 7, ele tem que ser menor que 5 mais 10, que é 15, e maior que a diferença, 10 menos 5 é 5, ok? E o 10 tem que ser menor que a soma, 5 mais 7, que é 12, e maior que a diferença, 7 menos 5 é 2. Nesse caso, existe um triângulo com as medidas 5, 7 e 10, porque cada uma delas cumpriu ser menor que a soma dos outros dois lados e maior que a diferença. Essa é a condição de existência de um triângulo. Classificação. Então, podemos classificar um triângulo olhando para a medida dos ângulos e olhando para a medida dos lados. Então, primeiramente, vamos fazer a classificação quanto aos ângulos de um triângulo. Então, são 3 categorias. Nós temos os triângulos acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Certo? Aqui eu usei só o desenho do triângulo para não ter que escrever triângulo acutângulo, triângulo retângulo, triângulo obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo?
que todos os ângulos são menores que 90 graus, tá? Entre 0 e 90. Ou seja, todos os ângulos são agudos. Todos os ângulos agudos. Ele tem todos os ângulos agudos. O que é um triângulo retângulo? Ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Um ângulo reto. Reto quer dizer que tem 90 graus. E o que seria um triângulo obtusângulo? Que ele possui um ângulo obtuso, um ângulo entre 90 e 180. Certo? Então vamos recapitular. Triângulo octângulo possui todos os ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos têm medida entre 0 e 90. Triângulo retângulo possui um ângulo igual a 90 graus, um ângulo reto, tá? Anota lá se tem medo de esquecer, ângulo reto é 90 graus. Certo? Observe que não tem como um triângulo possuir dois ângulos retos, gente. A soma dos três ângulos é 180. Se ele tivesse dois ângulos retos, já daria 180 em dois ângulos, não pode. E triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90, entre 90 e 180. Mesma coisa, só é possível ter um ângulo maior que 90, tá? Não tem como ele ter dois ângulos maiores que 90 e muito menos os três. Fazendo um esboço aqui, né? Um triângulo agudo. Um triângulo retângulo é aquele que tem 90 graus, que a gente representa assim, um ângulo reto. E um triângulo obtuso tem um ângulo maior que 90. Então, vamos fazer um ângulo bem aberto. Esse ângulo aqui, ó, é maior que 90. Aqui é o ângulo de 90 e aqui os três ângulos são menores que 90. E temos a classificação quanto aos lados do triângulo. Quanto aos lados, nós também temos três possibilidades. Um triângulo, ele pode ser escaleno, então triângulo escaleno. Triângulo isósceles. Triângulo equilátero. O que é um triângulo escaleno? Todos os lados vão ter medidas diferentes. Então, todos os lados diferentes, de medida diferente, certo? Lados diferentes. Quando eu falo lados diferentes, as medidas dos lados são diferentes. O que é um triângulo isósceles? Tem dois lados de medida igual. Dois lados congruentes, de mesma medida. Tá? Quando eu coloco dois lados iguais, eu tô dizendo que tem dois lados com a mesma medida. Então, tem dois lados congruentes. E triângulo equilátero tem os três lados iguais. Três lados de medida igual, ou três lados congruentes. Certo? Vamos fazer aqui uma representação, então. Um triângulo escaleno, ele vai ter as três medidas dos lados diferentes, ok? Então, a gente representa, vou representar por cor diferente. Então, as três medidas aqui são diferentes. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais, no mínimo dois lados iguais. Vocês já vão entender por quê. Então, a gente costuma colocar o lado que é diferente para baixo, que a gente chama de base, e aqui os dois lados iguais, dois lados congruentes. E o triângulo equilátero vai ter os três lados de mesma medida, que é só um esboço. Então, os três lados vão ter a mesma medida, certo? Olhe que todo triângulo equilátero é isósceles.
A definição de isósceles não é ter exatamente dois lados iguais. A definição de triângulo isósceles é ter dois lados iguais. Se ele tiver três, ok. Ele tem que ter no mínimo dois lados iguais, ok? Então, todo triângulo equilátero, ele se encaixa na definição de isósceles, ele é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. E para finalizar essa primeira parte de triângulos, a gente vai falar sobre sevianas. O que são as sevianas? Então, você tem um triângulo. Sevianas são segmentos, né, sobre as retas que saem de um vértice do triângulo para o lado oposto. Esses segmentos podem ligar o vértice com o lado oposto ou com o prolongamento do lado oposto. Então, eu vou prolongar aqui o lado oposto ao vértice que eu escolhi. Opa, só um minutinho. Qualquer segmento que saia do vértice em direção ao lado oposto é uma seviana. Então, aqui, ó, a gente tem infinitas sevianas, certo? E eu posso traçar as sevianas saindo desse vértice, desse para o lado oposto e desse para o lado oposto. Existem as sevianas notáveis, aquelas que a gente deve saber, conhecer, certo? E essas sevianas notáveis vão dar origem aos pontos notáveis de um triângulo, que a gente vai ver numa aula mais à frente. Então, quais são as sevianas notáveis? Altura, mediana e bissetriz, certo? Então, vou fazer um esboço aqui de um triângulo para explicar cada uma delas. Olha só, altura. Então, existem três alturas no triângulo, porque eu posso traçar a altura saindo desse vértice para o lado oposto, desse vértice para o lado oposto ou desse vértice para o lado oposto. Depende, né, como eu enxergo esse triângulo. No caso aqui, eu escolhi a base para ser esse lado. Então, a minha altura vai sair deste vértice para o lado oposto, formando 90 graus, perpendicular. Isso é a altura de um triângulo, certo? Se eu traçar desse vértice formando 90 graus para o lado oposto é outra altura e daqui para lá é outra altura. Mediana, eu acho o ponto médio, digamos que seja aqui, e eu ligo o vértice com o ponto médio do lado oposto. Tem três mediana também, daqui para lá, daqui para lá. E temos bissetriz. A bissetriz tem a bissetriz interna e a externa. A mais importante é a interna. O que é a bissetriz? Você tem o ângulo interno. A bissetriz é a que divide o ângulo interno ao meio, em dois ângulos congruentes, tá? Então, esses dois ângulos aqui passam a ter a mesma medida, são congruentes, dividiu ao meio. Isso é bissetriz, certo? Aqui é uma bissetriz interna, porque dividiu um ângulo interno. Tem a bissetriz interna deste ângulo e desse. O que seria uma bissetriz externa? Deixa eu desenhar um triângulo de forma conveniente, para ficar mais fácil de fazer o desenho. Olha só. Primeiro, o que é um ângulo externo? Prolongo aqui, aqui fora a gente tem um ângulo externo, certo? Eu vou prolongar esse lado oposto. Olha só, o que seria a bissetriz externa? É a que divide um ângulo externo em dois congruentes, ao meio. Isso daqui seria a bissetriz, ó, externa. Também é uma seviana, porque saiu de um vértice para o prolongamento do lado oposto. Então, resumindo, sevianas saem do vértice em direção ao lado oposto. As importantes, altura, mediana e bissetriz interna, também tem a externa. A interna é mais importante. Então, essa é a interna. E aqui temos a externa. Outro segmento importante aí, reta importante, podemos dizer assim, que não é seviana, é a mediatriz. O que é uma mediatriz? Você tem um triângulo, a mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio do lado, mas ela é perpendicular ao lado. Então, aqui acho o ponto médio.
Então, a mediatriz é a reta perpendicular a esse lado, ou seja, forma 90 graus, passando pelo ponto médio. O triângulo tem 3 mediatrizes, desse lado também, desse lado também. Então, é uma reta que é perpendicular ao lado, mas ela passa no ponto médio deste lado. Isso é a mediatriz. Ela divide o lado em dois segmentos de mesmo tamanho, congruentes. E para finalizar nossa aula da primeira parte de triângulos, congruências de triângulos. O que são triângulos congruentes? São triângulos idênticos. Aqui é só um esboço. Então, para 2 triângulos serem congruentes, eles vão ter que ser idênticos. Ou seja, se eu olhar para os respectivos lados, os lados vão ter que ter a mesma medida, esse com esse, esse com esse com esse. E se eu olhar para os ângulos, eles também vão ter que ser iguais. Esse ângulo com esse ângulo com esse e esse ângulo com esse. Então, para 2 triângulos serem congruentes, eles vão ter que ser iguais, idênticos, tá? Os respectivos lados, os respectivos ângulos vão ter que ter mesma medida, vão ter que ser congruentes. Só que o interessante é que existe condições mínimas para que isso aconteça, tá? Existem condições mínimas. E essas condições mínimas a gente chama de casos de congruência, são os casos. Como assim? Eu não preciso necessariamente conhecer os 3 lados e os 3 ângulos para concluir que os triângulos são idênticos, são congruentes. Se eu conhecer algumas medidas, eu já posso tirar essa conclusão. Ou seja, existem condições mínimas, existem algumas medidas mínimas que, se eu conhecer, eu já posso garantir que as outras também são iguais. Quais são esses casos? Vamos lá. LAL, já vou explicar cada um deles. ALA, LLL e L ângulo oposto. Então, vamos entender. Se você tem 2 triângulos e você observa que eles têm um lado igual, congruente, igual, o próximo lado igual também, e o ângulo entre eles também igual. Então, você tem lado, ângulo, lado. Essas 3 medidas nessa ordem iguais, congruentes. Então, você pode concluir que os outros 2 ângulos e o outro lado também são iguais. Você pode concluir que esses triângulos são congruentes, tá? O outro caso, se você tem 2 triângulos, ok? Você observa que o ângulo é igual. Você observa que tem mais um ângulo igual. E o lado entre esses ângulos também é de mesma medida, você pode concluir que todas as outras medidas são iguais. Então, é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, essas 3 medidas nessa ordem são as condições mínimas para eu garantir que o resto também é igual. Próximo caso, lado, lado, lado. Então, olhei para 2 triângulos. Verifiquei que os 3 lados são iguais. Esse com esse com esse e esse com esse, certo? Observei isso. Então, eu posso concluir que os 3 ângulos também são iguais. Olhe que não existe o caso ângulo, ângulo, ângulo. Eu posso desenhar, gente, 2 triângulos que têm os 3 ângulos respectivos iguais, congruentes, mas que os lados têm tamanhos diferentes, tá? Eu posso desenhar lá 2 triângulos, digamos aqui 90 e 90, 30, 30, 60, 60. Os ângulos são iguais, mas as medidas dos lados não. Não existe o caso ângulo, ângulo, ângulo. Ter os 3 ângulos iguais não garante, não são condições mínimas para garantir, né, para concluir que os lados também têm a mesma medida, tá? A medida do ângulo não determina a medida do lado, tomem cuidado. E o último caso é lado, ângulo, ângulo oposto. Então, vamos ver como que a gente utiliza esse caso aí.
só um esboço aqui de triângulos, tá? Então, você vai verificar que tem um lado de mesma medida, vai verificar que tem um ângulo em seguida já aqui de mesma medida, e que o ângulo oposto ao lado, que seria esse aqui, ó, de frente pro lado, também tem a mesma medida. Então, se você garantir que essas 3 medidas são congruentes, você garante que todas as outras também são. Então, esses casos aqui são as condições mínimas que você precisa saber, as medidas, né, o mínimo que você precisa saber para garantir que todas as outras medidas são iguais, ou seja, que esses triângulos são congruentes.